Só mais um instantezinho. Olá, salve, salve galera, uma boa noite para você que está chegando aí, uma boa noite para você que reservou um tempinho desta sua quinta-feira para estarmos conosco. Meu nome é William Santos e eu sou do Ministério Adventista de Motociclistas aqui de Itararé, e de Itararé para o Brasil e o mundo. Uma boa noite, salve, salve, um abraço, estou vendo que está chegando aí o Giovanni Nunes, o William Vitório, Noril, Tilman, um abraço para vocês, meus irmãos. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela presença. Estamos iniciando a nossa live aqui, o nosso bate-papo legal de todas as quintas-feiras. E hoje, dia 17 de junho de 2021, estamos novamente nesse moto encontro virtual. E você que está chegando, alguns aqui eu já reconheci, vi que está chegando, mas eu vi que tem mais alguns, mas não sei quem é. Coloque aí de onde você está falando para eu mandar meu moto abraço para você. Quero então, seguindo a lista que eu tenho aqui, os primeiros que eu pude perceber, o Giovanni Nunes, de Antonina, no Paraná. Meu forte moto abraço para você, Giovanni. Normalmente o Giovanni está assistindo lá com a sua esposa Elaine Duarte e com a pequena Heleninha, né? Um abraço para vocês, um moto abraço para essa família aí, muito especial aqui no Paraná, de Antonina. O William Vitório, parceiraço aí, de Minas Gerais aí, né? Tá chegando também, meu abraço para você, meu respeito a você, meu irmão. Obrigado pela presença. E o Noril Tilman de Carlópolis, a 153 quilômetros de Itararé. Um abraço para você, meu irmão. Estamos sempre junto aí. É um irmãozão que está sempre, é muito parceiro nosso. E obrigado pela presença. Eu vi que o Fagner também está chegando aqui. O Fagner de Souza Nunes. Um abraço, meu irmão. Um abraço para você que está chegando e você que está aí, que eu ainda não percebi, coloque aí de onde você está chegando para que eu possa perceber a sua presença e mandar meu moto abraço. Fagner, moto abraço, todo o meu respeito para você que está sempre ligado aqui com a gente. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho. E aí nós estamos nesse moto encontro virtual, ok? Porque, olha, tá difícil de recomeçar tudo, né? Que período demorado, ninguém imaginava que a gente fosse demorar tanto. Eu mesmo eu digo que quando começou essa pandemia, eu falei assim, acho que a minha cidade nem vai fechar. E depois, eu falei assim, isso não vai durar muito tempo. Pra você ter uma ideia, eu falei assim, eu comprei uma máscara, eu falei assim, isso aqui, não vou gastar muito com máscara não, porque isso aqui daqui a uns dias já não tá ninguém usando mais. Perdi dinheiro. Agora a gente tem que comprar toda hora máscara aí, porque o negócio vai longe. Não sei quando nós vamos conseguir nos reunir novamente, mas enquanto isso não acontece, pelo menos temos o consolo de estarmos juntos nessa live aqui, de forma virtual, nesse moto encontro aqui virtual que nós estamos. E obrigado por você estar chegando. Obrigado pelo carinho, porque eu sei que você durante o dia esteve trabalhando na sua correria, cumprindo as suas responsabilidades e hoje reservou um tempinho para chegar aqui com a gente também. Então, eu fico lisonjeado com a presença de vocês. Deixa eu mandar um abraço aqui para Juliana Neto dos Reis. Uma boa noite, minha irmã. Ela está sempre com a gente aí também. Obrigado, obrigado pela presença. Eu sei que ela é do Sul. Não lembro da cidade, mas eu sei que ela é do Sul aí. Muito obrigado, minha irmã, pela presença, pelo carinho. Também o Fagner é de Bagé, Rio Grande do Sul. Lá deve estar friozinho. Aqui tá um pouco friozinho, né? Tá agradável, tá do jeito que eu gosto. Para minha esposa já tá muito frio. Mas aí no Sul deve estar mais gelado o negócio, né? Um abraço para você, meu irmão. Obrigado pela presença. E o Cláudio Traquina, que eu sei que ele é de Santa Cruz do Rio Pardo, que de vez em quando eu sei que ele passa por aqui, ele trabalha com caminhão, acho que de entrega, essas coisas, de vez em quando tá aqui. Meu moto abraço, meu irmão, um moto abraço para Bagé, uma moto abraço para Santa Cruz do Rio Pardo, a Célia Bochetti, uma boa noite do Rio de Janeiro, uma carioca chegando aí, obrigado aí do sudeste do Brasil, aí já deve estar mais quente, né? Mas meu moto abraço para você,
Célia, obrigado pela presença, pelo carinho, por estar aqui com a gente. O Bruno Salles, uma boa noite, meu amigo. É a primeira vez que você está assistindo. Tá gostando? Obrigado, meu irmão. Obrigado aí por estar com a gente. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu já dar um recadinho aqui. Você, Bruno, que é a primeira vez que está chegando, fala aí de onde você é. Né? Você que é a primeira vez que está chegando aí, eu tenho um presentinho que eu gosto de dar para as pessoas que participam aqui com a gente. Aqueles que não pediram, se tem mais alguém que não pediu, eu tenho aqui 2 livros. Ó. Tenho esse aqui, que é A Maior Esperança, que tem uma moto na capa aqui. Né? Deixa eu tirar o reflexo da luz. Então, a moto na capa aqui, um livro muito gostoso, agradável de se ler, fala sobre a atualidade e assim, muito dinâmico, muito fácil a leitura. Se você quiser, fala assim, eu quero esse com a moto na capa, eu mando para você. E tem também esse aqui, Esperança para a Família. Então, esse aqui, quem tem uma família já ali, nota 10, ela pode ficar nota 12, 15, 20, porque tem alguns conselhos aqui maravilhosos. Quem está com alguma dificuldade, algum probleminha, ele pode ajudar. Então, se você quer os 2, fala assim, eu quero os 2, e coloca o endereço que eu mando para você, ok? Quem já tem um e não tem o outro, quiser pedir, pode pedir, falar qual que você quer, que eu mando com o maior prazer, com o maior carinho aí para vocês, ok? Quem mais está chegando? A Brisa Simone está aqui com a gente também. Obrigado, Brisa. Brisa, para onde você está agora? Eu sei que você era de Taquarituba, eu conheci você em Taquarituba, né? Mas eu não sei onde você está, e que eu saiba, parece que você mudou, né? Então, como é que você está, Brisa? Fala aí, como é que está a saúde? Eu sei que é uma luta diária, mas eu sei que você é batalhadora, é guerreira e está com a gente aí, tá bom? O Cícero Messias, uma boa noite, Cícero Messias, mais um que está sempre com a gente aqui, Cícero. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela presença. E tamo junto, meu irmão. Meu moto abraço para você. O Bruno Salles é de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Um abraço para vocês, um abraço para Nova Iguaçu, para os cariocas aí de Nova Iguaçu. Obrigado aí tá sendo muito bem representado, com certeza. O Aldo Cândido está com a gente também. Aldo Cândido, meu irmão, obrigado por participar com a gente nessa live aqui, nesse Moto Encontro Virtual de todas as quintas-feiras. Todas as quintas-feiras, 20 horas, nós estamos juntos. E obrigado pelo carinho. O Douglas Teixeira também está chegando aí. O Douglas está chegando. Que Deus abençoe você também, meu irmão. Deus abençoe sempre aí. Obrigado pela presença. Gente, eu fico muito feliz por ver vocês aí chegando, às vezes cansado do trabalho do dia a dia. E aí, só que motociclista gosta de moto encontro, né? Como a gente não está podendo ter virtual, a gente corre para cá e fala junto, aquela desconversa, aquele bate-papo legal, aquela conversa descontraída. Renê Rosa também está com a gente, meu irmão. Salve, salve para você, meu irmão. Um abraço, obrigado pelo carinho, obrigado por estar com a gente aí, tá certo? Eu me sinto muito lisonjeado com a presença de cada um de vocês. O Bruno Salles tem um grupo chamado Dragueiros Cariocas, então deixa eu mandar meu abraço para eles também. Um abraço aqui para os Dragueiros Cariocas. E qualquer hora aparece por aí, meu irmão. Obrigado, manda foto pra gente lá depois, tá bom? Moto abraço, obrigado aí para esses cariocas aí, animados aí, para os Dragueiros Cariocas também. Aldo Cândido aí... O Aldo Cândido está com a gente. Que bom, eu fico feliz que vocês tenham gostado de estar com a gente aí. Fico feliz por participar. E assim, olha, aqui é conversa descontraída. Assim que eu vou percebendo, pode ser que um comentário ou outro, às vezes eu passo batido, porque a gente vai falando demais, de repente não percebe um ou outro. Mas é assim, a gente vai interagindo. Eu vou falando aqui, vocês vão comentando aí, sempre que possível a gente menciona o seu comentário e assim nós estamos juntos, porque o motociclista gosta disso, desse moto encontro descontraído. Tem também aqui o Domingos Galdério. Opa, obrigado meu irmão pela presença, obrigado por estar com a gente, reservar um tempinho pra gente bater um papo legal nesse moto encontro aqui. A Brisa está dizendo que... Boa noite, Brisa. Ela está dizendo que ela está na luta, eu sei disso. Ela está lutando, ela tem lutado
pela sua saúde aí, né? Mas ela diz que com Deus no comando sempre, é isso mesmo, com Ele sempre a gente alcança a vitória. Ela falou assim, eu voltei para minha cidade natal, aqui na nossa região mesmo, Piraju, faz muito tempo que eu não passo em Piraju, mas um moto abraço, como que é? Quem nasce em Piraju é pirajuense, é isso? Não sei se eu estou certo. Mas um abraço para o povo de Piraju. Se foi isso, é um moto abraço para os pirajuenses. Né? Obrigado, Brisa. Obrigado pela presença. Obrigado aí. Você é uma mulher de fibra mesmo, lutadora, guerreira, e está sempre junto aí com a gente. Quem mais chegou? O Vitor Sávio Pereira, uma boa noite. Outro mineiro chegando aí do Vorazes Motoclube de Três Corações, Minas Gerais. Comedor de pão de queijo aí. É isso mesmo. Uma boa noite, meu irmãozão. Vitor Sávio Pereira aí. Eu quero mandar meu moto abraço para os Vorazes Motoclube lá de Três Corações. Esses mineiros que estão sempre junto com a gente. Tem um carinho especial. Eu passei uma temporada por Minas Gerais. Fiquei um tempinho ali em pouco tempo em... Como é que esqueci o nome da cidade agora. Mas depois eu fui para Alfenas, fiquei um períodozinho em Alfenas, mais aí ao sul de Minas, né? E eu fiquei numa cidade também, pouco tempo, ali a 120 quilômetros de Belo Horizonte. Divinópolis fica a 120 quilômetros de BH, é pirajuense mesmo, opa, que legal. Tamo junto, todos vocês aí, moto abraço para cada um de vocês. E deixa eu falar, às vezes quando você quer compartilhar, aqui a gente não consegue compartilhar porque é um grupo fechado, mas até sábado essa live vai para o YouTube. Ok? E lá no YouTube, depois que estando lá, você pode compartilhar com quem você quiser. Então, digita lá no YouTube o motociclismo e a Bíblia. E aí você vai encontrar todas as 55 lives que nós fizemos. Essa aqui também vai entrar até sábado, ok? E aí você pode compartilhar com quem quiser. Então se inscreve lá, ativa o sininho que sempre que eu colocar um novo vídeo, você será informado, ok? E aí, eu estou fazendo também, semanalmente, eu faço um vídeo que é Minuto de Reflexão, que nenhum deles, todos eles, não chega a 2 minutos, por isso se chama Minuto de Reflexão. E ali você digita Minuto de Reflexão no motociclismo, e você vai encontrar as 10 ou 11 que eu já postei, e essa semana eu vou postar mais uma, ok? Então, compartilha, se foi útil para você, compartilha com outro. Isso, é isso mesmo, Bruno. Vamos compartilhar para esse canal crescer, não é verdade? E assim, ele só cresce, e quando eu quero que cresça, eu não ganho um centavo com isso, ok? Ali, gente, esse não é o nosso objetivo. Na verdade, se é útil para alguém, eu quero compartilhar. Se em algum momento ele serve de motivação para alguém, eu quero compartilhar. Se em algum momento ele motiva você a seguir a caminhada, eu quero compartilhar. Se de alguma forma ele se torna útil para você, eu quero compartilhar, tá certo? Então é isso, eu tenho alegria de compartilhar por causa disso. Ok, então, eu vou colocar depois o link aí do YouTube, tá certo? Vou colocar aí para vocês, tá bom? Mas ele vai depois, por enquanto eu não tenho como mandar. Eu ainda quero... Gente, a geração mais nova, isso aqui é brincadeira, eu apanho tanto com isso, vocês devem saber, né? Eu apanho tanto com esse negócio, eu preciso aprender, eu vou precisar da ajuda do meu filho para que eu consiga fazer essa live tanto aqui e ao mesmo tempo no YouTube. Ainda não consegui. Vamos ver se daqui uns dias a gente já consegue, e aí na hora aí já dá para passar o link. Então agora eu não consigo porque ele não está no YouTube ainda, tá ok? Mas vamos lá, vamos para o nosso bate-papo? Vamos para a nossa conversa. Qual o tema de hoje? O tema de hoje é humildade. Deixa eu pegar o relógio aqui, senão eu falo demais e eu não quero que você canse de me ouvir falar. Quero fazer um negócio, ver se eu faço mais rápido hoje, porque o meu maior medo é você se cansar de mim, tá certo? Daqui a pouco você fica saturado, não quer mais saber de William. Então eu já deixei o relógio ali para eu não falar demais, tá certo? Então é assim,
O tema de hoje é humildade, né? Eu entendo assim, há poucos dias nós falamos sobre também irmandade. Eu entendo, a minha opinião, a irmandade e a humildade, elas caminham juntos. Elas são então interligadas, são muito parecidas, né? Então, nós temos que levar, eu penso assim, nós temos que levar essa humildade com a gente. Quando você se torna uma pessoa humilde, quando eu me torno uma pessoa humilde, você se torna mais aceito pelas pessoas, porque as pessoas aqui entre nós, alguns se acham, chegam lá, nariz empinado, cabeça erguida. Quando as pessoas chegam assim, os outros não querem muito, né? Dependendo de quem é, eles bajulam um pouquinho, mas as pessoas, não é o tipo de convivência que as pessoas querem. As pessoas gostam de viver com pessoas humildes. Eu digo humilde, no espírito humilde, é isso que eu quero dizer. Algumas pessoas, quando vê um pobrezinho, aquele lá é bem humildezinho. Não, isso não é humildade. Humildade, que eu digo, às vezes existem pobres humildes, pobres orgulhosos e ricos humildes. Tá certo? Então, humildade, eu acho que ela está muito interligado, a meu ver, com a irmandade, porque a humildade não despreza o outro, a humildade, ele não desforra em cima do outro. Tá certo? Independente de quem você é, de quem eu sou, se eu sou diretor, ou se eu sou presidente, independente do que nós somos, eu acho que nós temos que ter um respeito pelo nosso irmão, eu acho que nós devemos tratar com igualdade. Opa, aquele lá, existe a hierarquia? Lógico que existe, temos que respeitar? Lógico que temos que respeitar, mas eu entendo assim, que o líder, quem está à frente, quem está na direção, deve ser o primeiro a estar pronto a servir. É isso mesmo, o Giovanni Nunes colocou aqui, ó, é o que eu falei, é informal, a gente vai conversando, vai interagindo. O Giovanni Nunes colocou aqui, humildade, irmandade e igualdade, motociclismo, mas infelizmente não é todos que levam a sério isso. É verdade, e nem, não é todos. E vou falar uma coisa para vocês. Vou ser sincero, aqui no motociclismo nós encontramos pessoas que não levam isso a sério, assim como na empresa, na escola, na igreja, em todo lugar, existem aquelas pessoas humildes e orgulhosas, tem pessoas que levam isso a sério em todos os ambientes. Sabe por que tem muito problema? Sabe por que tem muitas vezes contradição? Sabe por que nós encontramos muitas barreiras? Porque eu estou presente, é isso. E aí, quando eu estou presente, eu levo comigo os meus defeitos juntos. Então, é essas diferenças. Então, onde tem gente, a gente vai encontrar problema. Mas onde tem gente, nós vamos encontrar também pessoas que estão dispostas a compartilhar, pessoas que estão dispostas a ser parceiras também. Então, quem que chegou aí? O Jebson, deixa eu mandar meu boa noite aqui para o Jebson. O Jebson, boa noite, meu irmão. Tá chegando de lá do Nordeste, É isso mesmo. Um abraço para você, meu irmão. Obrigado por estar com a gente também. O Giovanni Nunes está dizendo, nosso único destino é o mesmo, é a caveira. É isso mesmo, sabe? E a gente não leva nada daqui, né? A gente não leva nada daqui. Então, eu não preciso andar com o nariz empinado. Eu posso ser humilde, eu posso estar pronto a servir, né? Eu posso estar pronto a servir, independente de quem eu sou, tá certo? Independente de quem você é, nós temos que estar juntos, acho que para ajudar. Eu penso assim, nós temos que, cada um de nós temos uma missão, e eu entendo que a minha missão, a sua missão é edificar, é crescer, é ampliar, assim, crescer o relacionamento, né? É ser útil para as pessoas. Então, não adianta nada eu participar de uma ação social e depois ficar me exibindo para os outros, tá certo? Não adianta. Não adianta eu ter um motão, né, e querer desmerecer o outro. Eu acho que isso está fora de cogitação, né? Tem pessoas, assim como em todos os lugares. Veja só, vou falar uma coisa para vocês. É uma opinião minha, ok? Eu não sou dono da verdade. E você pode expressar aí também a sua opinião, tá certo? Então, assim, a minha opinião é que nós, independente de quem eu sou,
eu tenho que estar pronto para servir, para ajudar, né? É para fazer crescer. E em qualquer lugar, nós vamos encontrar pessoas que querem crescer pisando no outro. Mas nós também vamos encontrar pessoas que estão dispostas a repartir, a compartilhar, a viver o verdadeiro sentido da irmandade, da fraternidade, da humildade. E no motociclismo também. No motociclismo tem pessoas com esse espírito, mas também tem pessoas que talvez estão no lugar errado. Você chega numa empresa, numa loja, e dependendo do atendente, você fala assim, ih, essa pessoa está no lugar errado. Não tem? Tem. Você chega numa empresa, né, você fala, ih, essa pessoa, ela tem bons talentos, mas essa não é a função dela, ela está no lugar errado. No motociclismo, tem pessoas que também estão no lugar errado. Deixa eu só ver aqui um comentário. O meu coisa aqui, eu tô meio perdido, né? De vez em quando, vamos ver. Walter de Mello, um abraço para você, meu irmão. Graça e paz para você também. Obrigado pela presença. Eu sei que você está chegando às vezes agora do trabalho. Obrigado aí por estar com a gente. Então, veja só, no motociclismo tem pessoas que também estão no lugar errado. Agora entenda uma coisa, perceba, as pessoas mais humildes, de espírito humilde, são aquelas que verdadeiras, são cercadas por mais pessoas. As pessoas querem estar próximo dela. Vamos dar um exemplo aqui? Você quer mais humilde do que Jesus Cristo? Que deixou toda a sua glória lá, veio aqui, e as multidões o seguiam. Onde ele estava, ele mal podia andar, porque as pessoas o comprimiam, porque queriam estar com ele. Você conheceu alguém mais humilde do que ele? E pronto, sem fazer acepção de pessoas, não discriminava as pessoas, ele estava próximo às pessoas, e ele estava para servir, ele disse que veio para servir e não para ser servido. Então entenda uma coisa, quanto mais humilde, quanto mais eu estou disposto a compartilhar aquilo que Deus me deu e estar pronto a servir, e você vai estar mais cercado de pessoas, você será mais admirado quando assim o fizer. Né? Algumas pessoas que ostentam tudo que tem e que andam, né? Eles têm aqueles que andam ali, desculpa a expressão, aqueles puxa-sacos. Mas não tem aquela... É difícil encontrar amizade sincera. Enquanto ele tem, as pessoas estão ali. O dia que ele não tiver, você acha que essas pessoas vão continuar? Com certeza, a imensa maioria não. Agora, quando você tem um espírito de vida diferente, as pessoas querem estar com você, independente do que você tem ou de que você deixa de ter. Né? Então, e é dessa forma. Então, a humildade, nós temos que exercer a humildade. E falando nisso, eu gostaria de fazer uma breve reflexão com você. Vamos lá para a reflexão? Você que está entrando a primeira vez aí, quando eu falo em reflexão, eu leio um textozinho pequeno aqui da palavra de Deus, mas nós não entramos em placa de igreja, ok? Eu sempre deixo claro isso, porque é um público talvez muito rotativo, e às vezes você está a primeira vez. É isso mesmo, Bruno. O dinheiro traz falsa amizade. Enquanto tem, tá cheio de amigo. A hora que você não puder dar nada, a hora que as pessoas não encontrarem vantagem nenhuma, cada um corre para o seu lado. É isso mesmo. Então, quando eu falo aqui de reflexão, quando a gente lê um trecho da palavra de Deus, nós não falamos de placa de igreja, porque todos nós somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai, o mesmo sangue corre nessa veia, o sangue vermelho corre na veia de todos nós, tá certo? E eu o respeito, independente se você concorda comigo ou não, eu continuo te respeitando do mesmo jeito. Nós temos que aprender a lidar e respeitar as diferenças, ok? Então vamos lá? Vamos fazer uma reflexão ali no livro de Crônicas, segundo Crônicas, ali no Antigo Testamento. Crônicas fica alguns livros antes de Salmos. Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó e Salmos. É esses aí. Então, eu quero dizer para você, se você tem uma Bíblia aí do lado, abra
e confira se é isso que eu estou lendo, tá certo? Porque o que o William fala não tem importância nenhuma. O que o William fala não importa. O que importa é o que a palavra de Deus fala. Por isso que eu peço para você, não confie cegamente naquilo que o William está falando. Mas quando o William for ler, veja se é isso mesmo que ele está lendo. Tá bom? Vamos lá? Então vamos fazer essa reflexão aí. O que nós podemos tirar sobre esse tema de humildade? Hoje. Então, se você achou aí o segundo livro de Crônicas, tem primeiro Crônicas e segundo Crônicas, segundo livro de Crônicas, o capítulo 7 e o verso 14. Esse texto, agora nesse período que nós estamos de pandemia, algumas pessoas eu vi que postaram na internet, mas vamos ver o que está escrito e vamos entender o contexto em que isso foi escrito. Vamos lá? Então vamos junto. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, ele diz assim, olha, Deus dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a tua terra. Que texto, hein? E que promessa, hein? E aqui foi escrito por alguém que não pode mentir, alguém que não mente, né? O Aldo Cândido, dinheiro atrai amigos, pobreza o seleciona. É isso aí. Dinheiro às vezes atrai amigos, mas a pobreza às vezes seleciona os verdadeiros, né? Então, mas meus queridos, em que contexto que isso foi escrito? Você sabe? Veja só, Salomão, o rei Salomão, filho de Davi, filho do rei Davi, agora o rei Salomão, ele havia acabado os últimos detalhes da construção do templo. Então, era um templo ali deslumbrante, nada igual visto antes. Ali com partes de banhado a ouro, como ele conseguiu construir tudo aquilo, quando você vê a descrição que a Bíblia traz, como ele conseguiu construir aquilo naquele tempo, é um absurdo, é difícil entender, mas era algo deslumbrante em sua estrutura física, e aquilo seria um motivo de alegria e satisfação para todas as pessoas que de alguma maneira contribuíram para a edificação da casa do Senhor. Então, o que aconteceu? Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse o que realmente importava. O que realmente importava do templo não era o aspecto físico dele, mas era o que aconteceria dentro dele. Você está entendendo? O que realmente importava não era todo esse... Isso era muito bonito, era deslumbrante, era maravilhoso, mas o que realmente importava não era o aspecto físico, exterior, aquilo que ele mostrava, mas era o que iria acontecer lá dentro. Você entende? Então, esse verso tem sido usado por muitas pessoas, muitas vezes, para dizer que se a igreja sou eu e é você, ok? A igreja somos nós. A igreja não é as quatro paredes. Porque as quatro paredes, hoje pode ser uma igreja, amanhã pode ser um mercado, amanhã, tá certo? Então a igreja somos nós. Então, muitas vezes esse verso tem sido usado para dizer que a igreja, se ela não se converter dos seus maus caminhos, Deus nunca poderá abençoá-la. E agora? Na verdade, esse é o objetivo final, esse é o propósito final da declaração. Está entendendo? Mas o verso, ele contém muito mais do que o objetivo, ele contém muito mais do que o propósito final. Na verdade, ele traz um método de como Deus pode levar a igreja, que sou eu e é você, essa igreja perdoada, sarada, a andar nos caminhos do Senhor. Você está entendendo? Então, mas vamos entender, que métodos são esses? Quais esses métodos que Deus usa dentro desse verso para mostrar
que essa igreja curada, sarada, perdoada, ela possa andar nos caminhos do Senhor. Quais são os métodos? Aqui ele apresenta 3 métodos, ok? 3. Vamos ver quais são? Vamos dar uma olhadinha no verso de novo, só para você entender. Ele fala assim, ó. Qual é o primeiro dele? O primeiro dele está aqui, ó. Se, ele diz, veja que é uma promessa condicional. Ele diz se, tá certo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele se humilhar, opa, aqui está a primeira, que nós estamos falando, a humildade. Ele se humilhar. Qual a importância disso? O que significa humilhar-se? Então, o primeiro método para alcançar esse objetivo é humilhar-se. Humilhar-se é reconhecer insuficiência. Humilhar-se é receber fraqueza. Humilhar-se é reconhecer incapacidade. Isso é se humilhar. Veja só, porque enquanto a gente fala assim, não, eu não preciso, eu não preciso. A gente deixa de crescer quando a gente deixa de ser humilde. Porque quando a gente deixa de ser humilde, a gente acha que sabe, a gente acha que pode, a gente acha que faz. É assim ou não é? É assim. É assim. Então, por isso que é importante. Por que nós afastamos as pessoas quando eu não sou humilde? Porque eu me acho, quando eu não sou humilde, eu me acho autossuficiente, me acho muito capaz, eu acho que eu não tenho necessidade de nada, e com isso nós deixamos de crescer, com isso nós deixamos de realmente fazer os verdadeiros amigos. Então a humildade, você pode ver, veja só, quando alguém está se afogando, ele tem que reconhecer que naquele momento ele é insuficiente, que naquele momento ele é incapaz e que ele precisa da ajuda de outro. A humildade mostra que eu preciso da ajuda de alguém superior, que eu sou incapaz. Então, por que Deus diz que eu devo me humilhar? Porque quando eu não me humilho, eu não preciso de Deus. Eu sou autossuficiente. E aí, quem que manda a chuva? Quem que manda o sol? Quem manda a chuva para brotar a semente, para germinar, para fazer florescer o sol e a chuva? Depende de mim? Não depende de mim, depende de Deus. Então, o lavrador, por melhor que ele seja, por mais experiência que ele tenha, ele é incapaz de fazer germinar a semente. Ele precisa do milagre que Deus dá, que é o sol e a chuva. E isso se tornou tão comum que a gente acha que isso é normal. Não é normal, não. Isso é um milagre de Deus na vida da gente. Tá certo? A vida, o eu estar falando, você está aí, eu estou aqui, é um milagre de Deus na vida da gente. Então, veja só, o humilhar-se, o primeiro método que é humilhar, é o reconhecimento da minha incapacidade. Esse reconhecimento, por que Deus pediu para que o povo se humilhasse? Porque esse reconhecimento levaria o povo de maneira natural a buscar ajuda no ser superior. Deus não pode fazer nada para aqueles que não reconhecem a sua necessidade. Por quê? Porque ele respeita o livre-arbítrio. Ele respeita a sua individualidade. Então, ele não vai poder fazer nada por você se você achar que é autossuficiente e falar assim, não precisa, estou tranquilo. Né? Às vezes, quando eu sou vendedor, né? E quando eu estou vendendo, às vezes o rapaz fala assim, não, hoje eu estou sossegado, não preciso. Né? Então, ele não vai fazer nada por mim se eu falar assim, meu pai, eu estou sossegado, estou tranquilo aqui, não preciso, estou de boa. Né? Lucas Santos, uma boa noite, meu irmão. Não tem problema que está atrasado, não. Tamo junto, o importante é você estar aqui. E meu irmão Albert Pinheiro, boa noite. Tamo junto, meu irmão. Obrigado pela presença aí.
Você está entendendo a importância da humildade nesse caso? Por que ele pediu para que o povo se humilhasse? Esse é o primeiro método. Porque quando o povo se humilhasse, ele estaria reconhecendo a sua incapacidade e buscaria auxílio em alguém superior. Mostraria que não dependeria deles mesmos, mas de um ser superior, tá certo? Então, Deus não age por quê? Porque ele respeita a sua individualidade, Deus não é atrevido, ele respeita a sua escolha. Esse é o primeiro método. Qual é o segundo método? Se você for lá no texto de novo, fala assim, ó. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, agora ele fala outra coisa. O segundo método, orar. Orar, meu irmão, é viver permanentemente ligado a Jesus. É tê-lo sempre presente em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas ações. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu trabalho com vendas. E eu vou falar para você, ó. Quando eu ofereço, eu falo, a pessoa está pensando se vai comprar ou não, se vai ficar ou não, eu fico aqui na minha mente, Senhor, me ajuda. O Senhor sabe da minha necessidade aí, faça com que ela decida comprar, porque vai ser bom para ela também, e realmente. A granola, eu trabalho com granola, eu produzo granola e vendo, né? E ela é saudável, ela ajuda a combater o colesterol, o triglicérides, é rico em cálcio, regula o intestino, dá energia, por isso quem faz academia gosta de utilizar granola, usa como pré-treino. Então, assim, é algo saudável. Então, vai ser bom para a pessoa. E quando eu converso no pensamento com Deus, que olha, Senhor, vai ser bom para ela também. Eu não estou falando de boca para fora, porque realmente é saudável e vai ser bom mesmo. Você entende? Então, eu fico lá conversando. Quando eu efetuo a venda, eu saio dali, obrigado, Pai, obrigado, obrigado, obrigado. Eu tenho que entender, eu posso ter as minhas habilidades. Mas se ele não permitir e não abrir o coração do outro, a pessoa não compra, não vende. É igual o lavrador, ele pode ter todas as habilidades dele, mas se não chover, se não fizer sol no tempo certo, a chuva no tempo certo, na medida certa, não vai produzir. Você entende? Então, eu vou falar para vocês, eu ando no carro ali, quando eu estou sozinho, tem gente que se me escutava assim, esse cara é doido, eu fico falando sozinho. É desse jeito. Então, orar é muito mais do que... eu vou falar uma coisa para você. Orar não é simplesmente informar, dar uma informação a Deus, entendeu? Informar a Deus das nossas atividades, não é nada disso, mas é criar em nós o sentido de dependência. Enquanto nós estamos conversando, nós criamos aquele sentido de dependência. Orar não é simplesmente falar palavras repetitivas, mas é conversar com Ele. Assim como às vezes eu converso com um amigo, eu converso com ele assim. Às vezes eu estou indo para o trabalho, de manhã eu saio de casa e dentro do carro eu vou dirigindo lá e conversando ali, às vezes em pensamento, às vezes eu vou falando mesmo, eu vou falando, Senhor, olha, o Senhor sabe que eu tenho aqui, essa semana eu tenho tudo aquelas contas para pagar, né? Me ajuda, Pai. Aqui estou levando, me proteja aqui. Eu vou conversando com Ele, então eu vou tendo essa conversa. Isso é orar. Orar é quando eu falo com Deus. É quando eu converso com Ele, é quando eu estabeleço um relacionamento. Né? Então, no método de Deus, Ele está dizendo aqui, olha, se o meu povo, ele se humilhar, ele mostrar que a insuficiência e que ele precisa de ajuda de alguém, a conversa é estabelecer esse vínculo, a oração é estabelecer esse vínculo. Né? Você pede as coisas para quem você não conhece? Fala a verdade. Com quem você não se relaciona? Se você tiver que pedir um dinheiro emprestado, para quem que você vai pedir? Você tem que ser para alguém que você conhece. Você não vai chegar para um cara, ué, cara, eu não te conheço. Não, mas eu sou gente boa. Não, normalmente a gente chega, se precisa de alguma coisinha ali emprestada, você vai pedir para quem te conhece. Rapaz, olha, eu tô... Ah, não, legal. Depois você acerta, tranquilo. Você entende? É assim. Agora, você já percebeu? A gente nunca quer conversar com ele. Mas quando eu preciso, meu pai, eu estou precisando. Viu? Amizade, relacionamento, é conversar, falar dos momentos agradáveis, falar dos momentos ruins. E na hora que for para pedir, é pedir. Às vezes é dar risada. É isso. Agora, com Deus, a gente só quer pedir.
Quando a gente chega com ele, oh, meu pai, me dá isso. Oh, pai, eu estou precisando disso. Oh, não é assim que a gente faz? A oração é estabelecer um vínculo, não é simplesmente pedir. Né? Então, esse é o segundo método. E quando eu estabeleço esse vínculo, eu mostro também a minha dependência. Então, eu não oro para informar as minhas atividades, não. Eu oro para estabelecer esse vínculo e compreender, reconhecer esse meu estado de dependência dele. É isso. Agora, o terceiro método. Vamos lá ler de novo o verso? Então vamos lá. Os 3 métodos. Assim, o verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Opa! Aqui está o terceiro método que o Deus utiliza para chegar no propósito final, para chegar no objetivo final. O terceiro método é buscar o rosto do Senhor. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, e se o meu povo me buscar, como que eu busco o Senhor? Como que eu contemplo a Deus? Como que eu busco a Ele? Fala para mim. Quando eu oro, é eu falando com Ele. Mas quando eu o busco, é quando eu quero que Ele fale a mim, fale ao meu coração. E como isso acontece? Quando eu estudo a Sua palavra. Eu tenho que tirar um tempinho todo dia para buscar, para ler, para saber o que Ele está me dizendo. O que ele tem a me oferecer, porque amizade, relacionamento, não é só quando um fala. Não é só eu falar, pedir, falar, pedir, falar, pedir. Isso é um monólogo. Relacionamento é quando os dois falam, quando os dois podem falar um ao outro. Então, quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio, quando eu estudo a sua palavra, é Ele falando comigo, é eu buscando. Ele só vai falar comigo se eu o buscar. Ele não vai chegar assim, fala, você não quer conversar comigo? Eu tenho coisa. Não. Ele nos dá oportunidades. Né? Eu posso buscar. Ah, mas não dá tempo. Olha, todos nós temos 24 horas por dia. Quando eu tenho tempo ou não, são as prioridades que eu coloco. O que eu coloco como prioridade? É o meu trabalho? É muito importante. Mas lá em Mateus, no capítulo 6, verso 33, fala assim, olha, quem buscar o seu reino e a sua justiça. Deixa eu ler aqui para vocês. Não quero eu falar. Não é o William que está falando. Confere aí. Capítulo 6 de Mateus, verso 33. Fala assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o trabalho é importante, mas eu preciso buscar primeiro a Deus, porque é Ele que me dá força para trabalhar. A família é importante, mas eu tenho que buscar primeiro a Deus, porque é Ele que vai me dar sabedoria e a capacidade para cuidar dela. Você está entendendo? Os estudos são importantes, mas Ele que vai me dar. Primeiro é Deus, porque é Ele que vai me dar a capacidade, os meios de poder estudar. Meu irmão Francisco Oliveira, uma boa noite de Guajará-Mirim. Está atrasado, mas está aqui. Importante é estar junto, meu irmão. O importante não é se chega antes ou depois, mas é estar junto, é buscar a Deus. Independente se chegou antes ou depois. Obrigado pela presença. Você está entendendo? Então, buscar a Deus, buscar o seu rosto, e contemplar a Deus, eu faço isso quando eu estudo a sua palavra, através do estudo da Bíblia. Né? E vou falar uma coisa, nós deveríamos passar todos os dias um pouquinho contemplando, meditando sobre a vida de Jesus Cristo. Meditando sobre o seu caráter, meditando sobre o que Ele fez por mim e por você. Nós buscamos a Deus assim, sabe? Estudando e meditando.
Então, isso é importante para o meu crescimento. Eu deveria, quando eu passo a contemplar essas coisas, a palavra de Deus fala que nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos. Aí fala assim, mas eu não consigo ser transformado, mas o que eu tenho contemplado diariamente? Você está entendendo? Veja só, aqui, a melhor maneira de estudar a Bíblia é colocando-nos no cenário do acontecimento e tomando todas aquelas orientações e conselhos que ele dá como se fosse para nós. Como se você estivesse ali como um dos personagens. Essa é a melhor maneira de você estudar a palavra de Deus. É você fazendo parte dela. E quando ele faz a promessa, quando ele puxa a orelha, quando ele te mostra o caminho, você toma aquilo para você. Quando você chama a atenção do seu filho, é para o bem dele, não é? Pois é. Quando a palavra de Deus nos chama a atenção, é para o seu bem, é para o meu bem. Quando a palavra de Deus, quando Deus ali faz uma promessa, não é só para eles lá, é para mim e para você. Você está compreendendo? E aí, depois que foram dados esses 3 passos, vem o resultado. E qual é o resultado? Nos converter dos maus caminhos. Quando eu me humilho diante do Senhor, quando eu oro a Ele, quando eu busco a sua face, a sua presença, eu passo a dar os 3 passos. E quando eu dou esses 3 passos, eu me converto dos meus maus caminhos. Porque é impossível eu caminhar na direção de Deus e continuar. Opa, ameaçou cair aqui, desculpa, não sei se para mim deu uma cortada aqui, graças a Deus voltou. Então assim, olha, é impossível eu me humilhar perante o Senhor, é impossível eu orar a Deus, é impossível eu buscar a sua face com o estudo da sua palavra e eu continuar sendo a mesma pessoa, porque quanto mais eu busco a Ele, mais eu sinto a necessidade de mudança e mais eu vou sentir a sua ação na minha vida. E quando eu dou esses 3 passos, vem o resultado que é converter-se dos meus maus caminhos. E qual é a promessa de quando eu converter dos meus maus caminhos? Veja só, vamos ler o verso mais uma vez. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu e você, se humilhar perante o Senhor e orar, estabelecer esse relacionamento com Ele, falando como um amigo, e ele diz, e me buscar, ou seja, buscar a face do Senhor, buscar a presença dEle, através do estudo da sua palavra, da meditação diária, nesse relacionamento. Se eu fizer esses 3 coisas, aí eu vou alcançar o que ele diz. Eu irei eles irão se converter dos seus maus caminhos. E aí, quando isso acontece, através desses 3 passos, vem a conversão dos maus caminhos. E aí ele diz assim, então eu ouvirei dos céus. Ele não está com o ouvido tapado para que não possa te ouvir. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Você está entendendo? Então, esse é o objetivo final, mas o maravilhoso é que nesse único verso ele mostra-nos o método para alcançar isso. Reconhecer a sua e a minha incapacidade. Orar, estabelecendo em reconhecimento essa dependência. E o buscar, saber que Ele pode suprir as suas necessidades. E aí, quando isso acontece, aí vem o milagre do Espírito Santo para nos converter dos nossos maus caminhos. E aí ele diz que do céu Ele nos ouvirá. Ouvirá nossas preces, ouvirá nossas orações, ouvirá o que nós temos a dizer. E aí fala assim, e eu então os perdoarei, e os sararei, e os curarei. Você está entendendo? Essa promessa, meu irmão, é para mim e para você. Por quê? Não, assim foi para o povo lá, mas o mesmo Deus de ontem, a palavra de Deus nos apresenta que o mesmo Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo para todo sempre. Ele não muda. Malaquias 3,6, Deus diz assim, eu, o Senhor Deus, eu não mudo. Se Ele não muda, essa promessa continua sendo para nós. Assim como foi para eles, é para nós e será para os próximos que virão. Mas esse é o Deus
que nos sustenta, esse é o Deus que nos apoia, esse é um Deus que nos carrega na palma da sua mão. Você está compreendendo? Então, é simples eu seguir esses 3 passos. E aí ele fala assim, eu os ouvirei. Você quer que Deus o ouça? Você quer que Deus o perdoe? Você quer que Deus sare, cure, dê a solução? Então, experimente exercitar esses 3 passos. Você vai experimentar a conversão dos maus hábitos, dos pecados, e ele lhe perdoará, e ele ouvirá a sua prece. Você crê nisso? Eu creio. E eu quero isso na minha vida. Você quer também? Então, se é o que você quer na sua vida, se você quer essa transformação, se você quer o que Deus tem para derramar na sua vida, ore comigo, feche os olhos agora, aí onde você está, e ore comigo. Vamos lá? Eu lhe convido, feche os olhos. Não preste atenção em mais nada, a não ser no que Deus pode fazer para você. Feche os olhos e ore comigo. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa promessa maravilhosa. Muito obrigado por seu amor infinito. Obrigado pela sua misericórdia de não nos abandonar, mas mostrar o método para nós alcançarmos a vitória, para nós alcançarmos o propósito final, que é abandonar os nossos maus caminhos e aí sim ter a resposta que tu tens para cada um de nós. Pai querido, eu quero colocar em tuas mãos, suplicar. Eu não mereço nada, não tenho autoridade para nada, mas Jesus Cristo tem. E foi Ele que nos outorga esta vitória através do sangue derramado lá na cruz. E em nome dEle nós suplicamos, Senhor, tome cada um que aqui está em tuas mãos, ó Pai. Tu conheces a sinceridade de cada coração. E é uma luta para nós, o nosso espírito é de maldade, mas transforma, Senhor, transforma o nosso coração e nos dê o desejo de nos humilharmos, de sentir a dependência de Ti, de falarmos contigo, buscar esse relacionamento e mais do que isso, buscar a Tua face através do estudo da Bíblia e da meditação. Transforme isso em nossa vida e, Senhor, nos perdoa dos nossos maus caminhos e ouça a nossa prece e cura as nossas necessidades. É o que nós suplicamos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela presença, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por dar a oportunidade de Deus falar ao nosso coração. William você esquece, não é o William não, o William só pode ser um instrumento que está falando aqui, mas o que fala ao teu coração é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando. Obrigado por dar a oportunidade dele falar ao seu coração. Que Deus o abençoe, que a bênção de Deus esteja nesta noite, cada dia, sobre você e sobre os seus queridos. E uma boa noite, um bom descanso e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço, meu irmão, um abraço, minha irmã, fica com Deus.